Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e envie para mais e mais pessoas. Que você seja um missionário, um evangelizador. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje o texto é bem vocacional, né? É o chamado de Mateus. Interessante que nosso Senhor, o texto começa assim: Jesus viu um homem. Jesus viu. Interessante que Jesus vê o que ninguém vê. Jesus viu em você o que ninguém vê. Jesus viu em mim o que ninguém vê. Muitas vezes nós nos precipitamos num julgamento porque vemos, mas não olhamos, ou melhor, não vemos como um olhar de Jesus o outro, que erra, que acerta, enfim, não importa. O olhar de Jesus é o que hoje nós precisamos buscar na nossa vida. É esse olhar que penetra profundamente a essência do outro. Será que aquilo que eu estou vendo do outro é de fato aquilo? Será que o outro não está se escondendo por um ato de defesa e aí está demonstrando uma coisa que nem é, não é mal assim? Porque Mateus era visto como um ladrão, um homem mau. Eu percebo muitas vezes nós nos tornamos um Mateus quando nós não mais nos identificamos com a nossa fé ou quando nós nos afastamos da nossa fé e aí nós vamos ficando frágeis. A fragilidade da nossa vida nos torna homens maus, mulheres má. E aí, Mateus, porque Jesus viu, e aí Jesus faz esse convite, uma única palavra: segue-me. Imediatamente Mateus seguiu. E sabe por quê? Mateus seguiu porque Mateus estava cansado da vida que levava sem Deus. Mateus estava cansado daqueles que o cercavam, que não queriam nada com Deus, não queriam compromisso com a fé, não queria compromisso com Deus. Mateus queria Deus, e por isso quando Jesus disse, segue-me, Mateus imediatamente o seguiu, ou seja, renunciando à sua própria vida para seguir o nosso Senhor. E isso aqui é muito interessante para nós. Alguém, o mestre da lei, pergunta para um discípulo de Jesus, por que o teu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus atento a tudo, né? Interessante, Jesus não está desatento a você, amado irmão, querida irmã. Não está desatento, Jesus atento a tudo. Jesus diz, olha, eu vim para os pecadores, cobradores de impostos e pecadores, eu vim para estes. Porque quem não está doente não precisa de médico. Aprendei aí, Jesus, aprendei, pois, o que eu quero. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Eu quero a misericórdia. Muitos de nós, às vezes, fazemos promessas de joelho. Ah, vai para Aparecida.
acende uma vela grande, vai de joelho até aqui, vai para a Igreja da Penha, vai de joelho até lá. Mas Nosso Senhor, o que Nosso Senhor vai fazer com o teu joelho esfolado? O que adianta? Nosso Senhor quer que você seja um homem e uma mulher de misericórdia. Atenda às necessidades do mais pobre. Faça um ato de fé na sua conversão. Isso que interessa, a misericórdia, não é o sacrifício. Então hoje nós somos provocados por Deus a ouvir a voz do Senhor, porque Mateus ouviu. Jesus chamou e Mateus o ouviu, porque Deus nos chama todo dia, mas nós não ouvimos. Fechamos nossos ouvidos para o chamado muitas vezes. E Mateus, apaixonado por Jesus, quis ouvir a voz do Senhor e o seguiu. Então que hoje seja assim para mim, para você, atento ao chamado, atento à voz de Deus. Não nos permitamos ficarmos surdos àquele que nos vê e nos chama. Que seja assim para mim, para você, a nossa vocação, nosso chamado de servir ao Senhor com alegria. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos sustente na vocação do serviço, que a Mãe de Deus, nossa Mãe, Senhora, a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa de missão para servir e seguir a Jesus. Servir a cada sacerdote, amparar a cada padre, que a Rainha do Clero nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, vamos fazer a nossa primeira peregrinação aqui da paróquia Santo Antônio dos Pobres e Capela Menino Deus. Quero convidar a você para o dia 25 a 28 de agosto estar conosco nessa grande empreitada de peregrinação. Nós iremos ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, à Capela Antiga, nós iremos à Canção Nova, nós iremos à Fazenda da Esperança e iremos ao Santuário do Frei Galvão. Você é nosso grande convidado. Participe conosco. Procure informações na secretaria. Que Deus te abençoe e uma santa peregrinação. Que a Virgem Maria te interceda por ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.